Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebramos a memória de São Bernardo, abade e doutor da Igreja. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho omite o que é mencionado no início. Jesus tinha feito calar os saduceus. É o trecho anterior a esse. Os fariseus souberam disso e se reuniram para vir falar com Jesus. Havia uma disputa, uma dissensão entre os fariseus e os saduceus. E era alguma coisa muito séria. De fato, os dois grupos não se davam. Tanto é verdade que São Paulo, no capítulo 23 do livro dos Atos, quando ele estava diante do Sinédrio e sendo pressionado por todos contra ele, quando ele percebe que um grupo do Sinédrio, ou um grupo das pessoas que estavam ali a acusá-lo, era de saduceus e outro grupo era de fariseus, ele se aproveitou disso para fazer os dois grupos disputarem e ele foi retirado dali em segurança. Ele era fariseu também, então ele começa a dizer que ele está sendo julgado pelas coisas que os fariseus acreditam. Dentre elas, as aparições de anjos e a ressurreição. E então, os fariseus tomam a defesa de Paulo, porque os saduceus negam essas coisas. A pergunta que os saduceus vieram fazer para Jesus é mais ou menos conhecida. Era sobre a ressurreição. Contam aquela história de uma mulher que teve 7 irmãos por maridos. Cada vez que um morria, conforme a lei do levirato, ela se casava com outro irmão. E isso aconteceu por 7 vezes. Então eles perguntavam para Jesus, para colocá-lo em dificuldade, de quem seria esta mulher na ressurreição, se é que existe ressurreição. E Jesus responde dizendo que este pensamento deles é absurdo, que não tem nada a ver, e então eles saem dali calados. Os fariseus aqui parece que ao saber que Jesus venceu os saduceus, viram nele a possibilidade de ser alguém para o lado deles. Esta é a impressão. É por isso que o Evangelho diz que eles se reuniram, foram até Jesus, e então um deles perguntou para experimentá-lo. Parece que eles queriam ver quem era ele. Notem que os saduceus vieram confrontar Jesus sobre aquilo que eles negavam, a fé na ressurreição. Os fariseus vêm experimentar Jesus sobre aquilo que mais importava para eles, a lei. E vêm perguntar qual é o maior mandamento da lei. Nós, se continuarmos lendo aqui, vamos perceber que esta conversa de Jesus com os fariseus continua. Depois que ele responde para eles, ele começa a questioná-los e depois ele começa a expor suas fraquezas e seus erros, dizendo: ai de vós, fariseus. É um discurso, um diálogo um pouco longo. Em todo caso, é necessário que se diga, por força da história,
que Jesus tinha muita proximidade com os fariseus. Embora questionasse e repreendesse alguma coisa, ele era muito próximo deles. Já os saduceus, que era o grupo político que sustentava os sacerdotes, eram pessoas ricas, poderosas, sabemos que são exatamente as pessoas deste grupo que depois vão levar Jesus para a condenação e para a morte. Mas, olhando para o que Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa resposta certamente agradou aos fariseus, porque, de fato, toda a lei tinha a finalidade de colocar em prática isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Foi dado com solenidade. Escuta, Israel, o Senhor é o único Deus lá no céu. E aí então vem, amarás o Senhor teu Deus, se fala do culto, se fala do sábado, tudo em vista de colocar Deus em primeiro lugar. Então essa resposta de Jesus para os fariseus deve ter agradado. Os fariseus devem ter falado, sim, esse homem aqui sabe o que está falando. O que talvez tenha soado um pouco diferente é o fato de que ele diga que o segundo, portanto, o segundo em importância é amar ao próximo como a si mesmo. Embora ele não tenha inventado isso. Nos livros da lei já havia este mandamento. Ele traz de novo o fato de que ele resume os outros mandamentos que não são sobre o amor a Deus, como sendo o amor ao próximo. Jesus resume. O que depois ele vai ter algum trabalho para mostrar é que o conceito de próximo que ele tem é diferente. Porque, em princípio, os judeus tinham a tendência de achar que o próximo é o conterrâneo, o compatriota, o membro do povo de Deus. Eu sou judeu, o outro que é judeu também é meu próximo. Jesus depois vai mostrar que o próximo é cada ser humano de quem a gente se aproxima. De maneira especial, ele vai contar isso naquela parábola do bom samaritano. Porque o bom samaritano era alguém que não era reconhecido como compatriota. Era como se fosse um estrangeiro. E é ele que se aproxima do irmão caído no chão, do judeu caído no chão. Tanto que naquela passagem a pergunta feita a Jesus no meio de um discurso, de um diálogo, é: quem é o meu próximo? E Jesus vai responder depois com uma pergunta: quem foi o próximo daquela pessoa que precisou? E vai mostrar que o próximo é todo aquele de quem nós nos aproximamos. Então isso Jesus trará de diferente. Mas essa passagem mostra como Jesus, com sabedoria, com inteligência, com maestria, como dizem aqui, mestre, Jesus verdadeiramente sabe qual é o coração da lei, da vontade de Deus, qual é o espírito mais profundo da lei, o que é que a lei pretende. E ele mostra, isso será um convite para os fariseus a não se prenderem à letra da lei, mas a procurarem o espírito da lei. Quem sabe esta pergunta que fizeram para ele já foi um primeiro passo. Qual é o maior mandamento? Também nós devemos nos questionar, no meio de tudo que nós fazemos, quais são as coisas mais importantes? Quais são aqueles gestos que eu tenho, religiosos ou não, que verdadeiramente mostram o amor que eu tenho a Deus e, por causa dele também, o amor que eu tenho ao próximo? Rezemos. Ó Deus, que fizestes do abade São Bernardo
inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e ilumina a Igreja. Dai-nos, por sua intercessão, o mesmo fervor para caminharmos sempre como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.